os profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, por volta, faltam 5 minutos para 7 horas da noite no horário da África Oriental. E eu quero compartilhar com vocês algumas visões muito críticas do Senhor. E eu acho que isto vai continuar construindo enquanto nos movemos daqui. E neste tema que se tornou o tema central da conversa que nós vamos ter com relação à vinda do Messias e como vocês precisam se preparar. Novamente, eu quero compartilhar algumas visitações muito críticas de Deus que aconteceram recentemente. Eu sei que algumas delas eu compartilhei com alguns bispos de 19 de abril de 2022, neste mês. E eu compartilhei com alguns bispos assim que aconteceu. Mas nesta noite, enquanto começamos, eu quero compartilhar alguma extensão disso com vocês. E então, eu também vou compartilhar uma visão muito crítica que o Senhor me deu ontem, uma outra visitação. Então, passo a passo, nós agora entendemos muito bem que o Senhor Todo-Poderoso, Ele está ressaltando a iminência da vinda do Messias. E nós também entendemos muito bem pela visão de 18 de outubro de 2021, quando o Senhor Jesus, a visitação do próprio Cristo, quando ele ficou a uma distância por falta de 10 a 15 metros de distância, carregando algo muito glorioso em sua mão, segurando algo. Então, um pouco à sua direita. Então, ele falou quando ele disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu, eles terão corpos como o meu, mas gloriosos, porque nós sabemos que o corpo dele é glorioso agora. Então, esta se tornou a conversa da glorificação, a visitação da glorificação, a visitação na qual o Senhor Jeová exaltou a vinda do Messias, a glorificação dos santos naquele dia. E por que e como esta geração precisa focar nisso como o centro da sua vida cristã? E depois disso, nós vimos o Senhor ressaltando a importância da ressurreição na poderosa visão e conversa por voz, Deus Pai, Ele mesmo, quando Ele falou comigo a respeito da ressurreição dos santos, 4 de março de 2022, este ano, este último mês. Nós vimos o Deus Todo-Poderoso exaltando a ressurreição. E lembre-se que esta ressurreição que Ele está ressaltando nesta hora vem no arrebatamento. Vem em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. Então, esta é uma conversa muito importante. Uma hora muito importante, povo abençoado, e é por isso que nesta noite, quando estamos começando a nossa série do jejum, do santo jejum total do Senhor, eu quero compartilhar esta visão. Mas antes disso, nós vamos ver, como eu disse, a visão da glorificação, quando o próprio Jesus, o Messias pelo qual vocês estão esperando, ele aparece para mim naquela visão. E ele fala comigo por voz, prometendo para vocês que vocês vão participar na sua natureza divina. Isto é espantoso, povo abençoado, isso é muito chocante. Por vós, o Messias falou em 18 de outubro de 2021, prometendo para vocês que vocês
seriam participantes. Vocês participariam da natureza divina de Deus, da própria natureza divina dele. Então, eu acho que não tem um maior tesouro do que isso. Se você olhar este mundo agora, a forma como as palavras da minha profecia, as palavras da minha língua, as palavras do próprio Senhor Yahweh, devastaram a vida na Ucrânia, na terra, na Europa. Eles estão dizendo que agora eles têm que economizar energia, têm que encontrar gás natural, os preços da gasolina estão subindo, a inflação está subindo, as coisas estão caras, entendem? Há pessoas trancadas em Mariupol no subsolo, nos porões. Quero dizer, isto é sério. Eu vi nas notícias que a Alemanha também agora, Berlim hoje, eu estava vendo, alguns daqueles abrigos antiaéreos subterrâneos que foram construídos naqueles dias, quando eles temiam um ataque nuclear. Então, hoje eles estão observando e vendo o quanto custaria para renová-los, mas aqueles abrigos antiaéreos, nas Euronews que cobriram essa notícia, hoje eles disseram só podem abrigar 3.500 pessoas em uma cidade de 2 a 3 milhões de pessoas, Berlim. Então, o perigo, a fatalidade da situação humana nunca foi tão vívida como agora. Isso é muito aparente. E é por isso que neste tempo, quando a vida humana foi assolada na terra, é quando agora você ouve o Senhor prometendo nesta poderosa visão do próprio Cristo, que diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. E lembre-se que eu acabei de pregar em 1 João, capítulo 3, versículo 2, eu tinha acabado de pregar sobre a glorificação dos santos, a glorificação da igreja. Então ele vem e promete que, diga para eles, que quando o arrebatamento acontecer, no arrebatamento, eles serão participantes da natureza divina de Deus. Em um tempo quando o mundo está sendo destruído assim, então o Senhor agora está prometendo que vocês serão participantes da natureza divina de Deus. Isso é muito poderoso. Isso é muito grandioso, quero dizer. Este então deveria ser o seu ponto de foco nesta vida. É por isso que o Senhor está constantemente clamando a vocês, apelando para que vocês possam apartar-se do seu pecado, todos vocês que estão sintonizados, e receberem Jesus e permanecerem lá e serem santos. Mas nós também sabemos da visão no trono de Deus, que é 2 de abril de 2004. Então tudo tornou-se mais glorioso, e eu sou levado dentro do trono, eu vejo o glorioso Cordeiro de Deus, eu o vejo no centro do trono de Deus, dentro da sala do trono, muito poderoso. Então, nós também sabemos da visão de 1 de novembro de 2006, quando ele me mostrou o grande cavalo branco. É claro que, antes de tudo, as duas alianças de casamento que vêm do céu e então ficam na entrada do céu. E então, depois disso, então ele me leva dentro do céu e eu vejo este super glorioso cavalo, quando a voz disse: olhe e veja quem está sentado no cavalo branco. Então eu vejo a tremenda glória do Senhor conduzindo o cavalo branco do céu, e o cavalo está relinchando, como se ele estivesse atrasado, como se ele estivesse prestes a ser liberado. Significando, a qualquer tempo. Isso fala do tempo, que o tempo acabou, ele quer vir para Jerusalém. Então, estes são eventos que acontecem depois do arrebatamento. Então, a visão do fogo consumidor.
Quando agora o Senhor veio e ficou na minha frente em um enorme fogo consumidor, uma tremenda chama de fogo. E ele falou de lá de dentro. Estas são mensagens muito importantes que eu preciso achar tempo para trazer para vocês e muitas outras visões. Então vocês veem que Deus está constantemente falando. Há algo a respeito desta geração que Deus agora amou e Ele está solicitando pelas suas almas até o ponto em que Ele está falando o tempo todo. Todo o tempo. Ele está falando a respeito da sua entrada, relembrando vocês que este mundo não é o seu lar o tempo todo. E eu quero compartilhar esta tremenda visão de 19 de abril deste mês do ano de 2022. E naquele tempo, novamente, eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo a respeito do glorioso trono de Cristo. Eu estava lendo em Mateus 19, versículo 28. Vamos ler Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, 28. Eu sabei que se o Senhor me permitir, eu voltarei novamente ao vivo com uma poderosa mensagem, mas eu queria compartilhar estas poderosas visões para que vocês entendam como está acontecendo uma mudança no céu. Há uma urgência que está consumindo o céu agora a respeito deste assunto da vinda do Messias para admitir os santos eleitos, a sua noiva, para dentro do reino de Deus. Mateus 19, eu vou ler o versículo 28, ele diz o seguinte, ele diz: então Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Esse é um tópico muito grande que eu preparei para trazer para vocês, porque essa visão está vindo daqui, desta escritura. Eu só preciso de tempo para poder entregar estas mensagens para vocês. Ele diz, Jesus lhes disse, Mateus 19, 28, ele diz, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, quando eu acabei de ler isto, então ele diz, sentar-se no seu glorioso trono. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando dos seus discípulos, mas eu estava sentado lá lendo isso. Eu estava lendo isto no dia 18 de abril. Sentado exatamente onde eu estou sentado agora. Jesus disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, neste momento, o Senhor me levou em um transe e eu ouvi a voz dele e ele disse, se assentar no glorioso trono de Deus Pai. Então ele falou novamente, ele vai sentar-se no glorioso trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová, Yahweh, Ele mesmo. Então eu acordei. Isso me fez entender exatamente o que eu havia visto dentro da sala do trono, naquele 4 de abril de 2004, 2 de abril. No centro do trono, no trono de Deus Pai, é por isso que o cordeiro que foi morto estava de pé. Era lá. E ele estava recebendo a mesma adoração que o Pai recebe. Aleluia. Aleluia. Então agora, no dia seguinte, eu me movi para ler isto de um outro lugar. Então, novamente, eu estava lendo a respeito do trono de Deus. E eu estava lendo
Mateus 19, 28, disse-lhes Jesus, em verdade lhes digo, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, então neste ponto, novamente, o Senhor me roubou, eu não sei por quanto tempo. E quando ele me levou embora, me arrebatou, eu me vi a mim mesmo diante do próprio Messias. 19 de abril do ano de 2022, há poucos dias atrás. E lá, o trono do Messias. E ele estava sentado com as suas duas mãos. Agora eu estou dando detalhes e os segredos do céu. As tuas mãos repousando nos braços do trono. As suas vestes eram super gloriosas até o seu pé. E ele estava sentado lá. E então, naquela visão, quando eu ouvi, e eu fui trazido bem diante do seu trono, bem diante dele, sentado lá, então eu me lembrei que eu me ajoelhei diante dele. Eu caí de joelhos e eu coloquei o meu rosto no chão. E então, quando eu comecei a adorá-lo, eu chorava. Eu chorei muito amargamente, muito seriamente. Porque eu entendi. O Senhor me fez entender lá, quando eu estava diante dele, quanto que ele ama a igreja, pela qual ele deu a sua própria vida. Ele deu tudo. Ele pagou o preço supremo pela igreja. Então, novamente, 19 de abril de 2022, há poucos dias atrás. Isso eu não compartilhei com vocês, eu compartilhei apenas com alguns bispos, o arcebispo Samuel, Moses Tangara, General Chaco, alguns deles que estavam na conferência. Imediatamente assim que eu acordei da visão, eu liguei para eles. Mas nesta visão de 19 de abril do ano de 2022, o trono de Deus, bem ali, o Messias sentado no trono, e então as mãos dele nos braços da cadeira, e então as suas vestes super gloriosas, até embaixo, até os seus pés, vestes super gloriosas, brancas. Então eu me ajoelhei diante dele e comecei a adorá-lo, chorando. Eu chorei, da profundidade do meu ser, da minha alma. I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu estava chorando das profundezas da minha alma, bem ali na frente dele. E ele estava sentado lá. 19 de abril do ano de 2022. Impressionante. Então eu chorava, porque ele me fez entender o quanto que ele ama a igreja e o quanto que ele realmente ama os seus servos, que Yahweh enviou para preparar para ele os mensageiros. Deste amor, eu chorei tão amargamente, eu me lancei de joelhos e eu queria ficar prostrado, e eu prostrei a minha cabeça com meu rosto no chão. E comecei a chorar muito amargamente diante do Messias, diante de Cristo. Muito sério, povo abençoado. Mas lembre-se que o dia antes, que foi 18 de abril de 2022, quando eu estava lendo a mesma escritura, então ele me levou em um transe. E ele disse, porque quando eu li, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso. Neste momento, então, ele me roubou novamente. Isso foi no dia anterior, 18 de abril. Então, naquele tempo, ele disse, neste trono, onde ele vai estar sentado, é o trono do próprio Deus Pai, o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, o
Ele mesmo, Jeová Yahweh. Isto agora é Deus Pai reportando para mim por vós o trono no qual o Messias se assentará. Mas no dia seguinte, no dia 19 de abril, agora aí está ele sentado no trono. Vestes super gloriosas, até embaixo, até os seus pés, cobrindo os seus pés, e as mãos dele repousando nos braços. E o choque, eu não sei como eu vou descrever as vestes e tudo lá, eu não quero. Porque eu não poderia olhar para o rosto dele. Mas eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, porque eu pude entender o quanto ele ama os seus servos que Deus Pai enviou para preparar para ele as nações da terra. Ele ama os servos de Yahweh muito. E ele ama tanto a igreja, ele morreu pela igreja. Tremendo, tremendo, tremendo. And then yesterday, e então ontem, ontem, dia 24, ontem, 24, 24 deste mês de abril de 2022, ontem. Desta vez eu estava dormindo. E quando eu dormi, então eu acordei e eu peguei a Bíblia novamente para ler a Bíblia. E eu li em Apocalipse capítulo 20, que eu estou lendo hoje novamente. Apocalipse 20, eu li do 4 ao 6, uma escritura que nós temos lido todo este tempo, enquanto falamos da ressurreição dos santos e a mensagem que o Senhor está transmitindo para a igreja. Então, é uma estação muito ocupada, uma conversa muito ocupada, muito intensa. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ele diz: e vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E naquele lugar, naquele ponto, imediatamente assim que eu dormi novamente, então o Senhor me mostra aqueles que estão sentados lá. Ele me levou no estado eterno, ele me levou até o céu, e eu vi aqueles que estão sentados nos tronos. É tremendo, eu não sei como descrever isto para vocês. É inacreditável. Primeiro de tudo, as vestes que eles têm é inacreditável, é maravilhosa, é espantosa. Vocês falam de tesouro. Isto é sério. Muito sério. As vestes. Eles estavam vestindo vestes especiais, roupas especiais. Eles estavam vestindo roupas especiais. Roupas reais. Com coroas. E sentados em tronos especiais. E as vestes eram tão especiais, até mesmo o material, o tecido, por causa da glória, tornavam-se meio cinzentadas com a glória, aquele tipo. E também tinha um pouco... Não, deixe-me não descrever tudo aqui, mas vê-los sentados naqueles tronos. Uma visão como um flash do Senhor, e então eu acordei. Muito rápido. Então é disto que eu quero falar hoje. Vocês podem ver a conversa de 18 de outubro de 2021, o próprio Cristo, a visão de Cristo, novamente Ele mesmo.
aparecendo lá, segurando algo glorioso em sua mão e dizendo, vá dizer para eles, por vós, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, significando corpos gloriosos como o meu. Então lá, ele fala a respeito da glorificação da igreja, a glorificação dos santos. E então, depois disso, então a visão dentro do trono de Deus. Então a visão do cavalo branco, o super glorioso cavalo branco que virá para Jerusalém. E então, a visão da ressurreição dos santos. Então, depois disso, agora nós temos os tronos. O trono de Deus. Então, é daqui que eu quero começar a conversa hoje. Primeiro de tudo, o trono de Deus, antes de chegar aos seus tronos, aqueles de vocês que conseguirão entrar no reino da glória. O trono do Deus Todo-Poderoso. Olha o livro do Apocalipse, capítulo 4. Ele descreve, ele vem perto para descrever o trono de Deus. E ele diz coisas lá. Porque o trono de Deus, que ele descreve lá em Apocalipse 4, a partir do 1, ele diz, depois destas coisas olhei e havia uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer. Nós vimos que esta é uma declaração tão chave que tudo que você vê neste livro do Apocalipse tem que acontecer, que vou te mostrar o que tem que acontecer depois destas coisas. Imediatamente fui arrebatado em espírito e eis diante de mim um trono no céu e nele estava assentado alguém. E aquele que estava assentado, a aparência dele, o aspecto dele era semelhante ao jaspe, sardônio, rubi, e um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos. E sentados neles havia 24 anciãos. Agora é a representação da igreja e os santos do Antigo Testamento, significando todo o povo de Deus. Então você vê imediatamente, ele diz aqui, e eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas cabeças. Então vocês podem imaginar a glória das suas vestes até o ponto em que quase se tornou acinzentado por causa da tremenda glória. Então, o trono de Deus, primeiro de tudo, antes de falarmos dos tronos daqueles que serão recompensados, porque a Bíblia vem muito claramente que vocês serão entronizados, vocês serão recompensados. Há uma entronização que vai acontecer. Na sua recompensa. Apocalipse 3, 21, Apocalipse 4, 11, a entronização. Deus está prometendo te dar autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ele diz, ao vencedor, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Isto é uma entronização. Apocalipse 3, 21, ele diz, ao vencedor, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, tronos são prometidos para vocês, mas antes de ir lá, podemos olhar o trono de Deus. Esta tremenda visão do Deus Todo-Poderoso que veio desde 18 de abril até 19 de abril de 2022. Então, eu vejo o Messias sentado no trono.
His throne O is trono the dele embodiment, representation of His majesty. é a incorporação, The a throne of God. representação da sua majestade, o trono de Deus. The É a embodiment of representação, God's majesty. a incorporação The throne of da God majestade de is Deus. the O trono de presentation and Deus representation of é His a, glory. é a He apresentação e glorifies representação His da glory. sua glória. Ele é The throne glorificado, of a God sua is the glória. demonstration of God's O trono de power. Deus é a demonstração and do authority. poder de Deus e autoridade. That is serious, blessed. Isto é sério, povo abençoado. God's power and authority. O poder The throne de of God. Deus e a autoridade, o trono that's de why Deus. You see in E é Revelation por chapter isso 4, he que tries você to vê em use Apocalipse things capítulo 4, que ele tenta usar it coisas looks like assim, this, it looks como like this. semelhante a isto, parece May not be assim, é exactly semelhante a what it is, isto. but like, Talvez não seja trying to exatamente bring it como close é, to mas you, é semelhante, that you may be able to tentando understand descrever what you are para seeing, vocês, trying to use para things que of vocês this possam world entender o que to ele make estava you develop vendo, an o que ele estava understanding of vendo, what tentando John comparar was com seeing in coisas the desta kingdom of terra, God. para que vocês possam entender o que João estava vendo no reino de And when he Deus. saw the throne, then he saw E quando ele surrounding viu the os throne were tronos, 24 other então thrones, ele viu ao and seated redor on them do were tronos 24 haviam elders, 24 and were outros dressed in tronos, white, e and had assentados lá crowns of 24 gold on their anciãos heads. vestidos de branco, e tinham From the coroas de throne ouro em came suas flashes of lightning, cabeças. Do rumblings trono and saíam peals of thunder. relâmpagos, vozes e trovões, In front of Apocalipse the 4, throne 5. were 7 Diante lamps. dele estavam acesas The 7 7 lamps. lâmpadas de In front of fogo, the throne, 7 lamps que were diante blazing. do trono estavam acesas 7 lâmpadas These are de the 7 fogo. spirits of God. Estes são os 7 Espíritos de Deus. There Também was diante what do looked trono like. It havia just- it algo is not a sea of parecido, glass, parecido. but it looks like. Ele não It's está like falando that que makes é you um, understand. mas era parecido What como o looks mar like de a sea of vidro. glass. É só para Clear fazer as vocês crystal. entenderem. Parecido como In o the mar de center, vidro, and claro, around como the throne cristal. were 4 living No creatures. centro, ao And they redor were do covered trono, with haviam eyes in 4 front seres and in back. viventes, cobertos de olhos tanto na frente como atrás. The first living creature was like a lion. O primeiro The ser second was like vivente an ox. parecia I um have leão, described to o you these segundo living era creatures como um to boi. greater Eu detail já to the descrevi esses seres viventes that I've com even grandes described detalhes, até o things ponto that you- que eu até mesmo deep that descrevi you would only find coisas find out when you get to heaven. profundas que The secrets now você I've só brought vai out to you. entender no céu. Os segredos agora eu trouxe para The vocês. third had a face like a man. And I've given you those O secrets. terceiro This third era one is also like tinha an o ox, rosto by the way. semelhante a de homem. E o quarto, e esse aí eu disse que ele era que as patas dele também era como de boi, mas ele tinha uma face humana, uma face muito séria, muito santa, muito gloriosa, com as rugas horizontais na testa, muito sério. Eu compartilhei, eu vim abertamente, compartilhei isso com vocês. O quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostraram diante dele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. E foi isto que eu fiz há poucos dias atrás, bem diante do trono dele. Foi isso que eu fiz quando ele estava lá, a menos de 1 metro de mim. Menos de 1 metro, talvez 1 metro, 1 metro. E eu chorei tão amargamente aos pés dele. E o adorei, e o adorei. Adoração. Isto é sério. Muito, muito sério. Muito é um tempo muito sério na vida da igreja. Este tipo de conversa. Então, antes de irmos a qualquer outro lugar, apenas no trono onde ele estava sentado. E o Senhor está dizendo que quando ele está sentado no trono, como ele está sentado no trono agora,
Nós temos que adorá-lo, nós temos que adorá-lo. Todos os seres viventes, toda a criação tem que adorá-lo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a criação deve estar centralizando as suas vidas em adorar ao Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono. Mas essa geração tem feito isso? A geração deste tempo presente tem feito isso? Faz isto? Este povo tem feito isso? Alguém tem feito isto? Ou tem alguém que faz isso? Mas ao contrário, que você vê, há muitos ídolos que têm iludido a humanidade. Eles roubaram a adoração. Mas naquele trono, e como eu o adorei diante dele, é uma séria mensagem para a igreja, que no coração e no centro da sua vida deve estar a adoração de Deus, Deus entronizado na sua vida e você adorando, sentado no centro do seu coração. E vocês veem, em cada uma dessas visões aqui, o céu abriu, e o céu abriu, e o céu abriu. E as preciosas vestes que ele estava vestindo, vestes gloriosas, vestes sacerdotais, vestes messiânicas. Isto é sério. E a abertura daquela porta para me trazer dentro do céu. Quero dizer, isto é uma graça maravilhosa, porque nós sabemos muito bem que a abertura, que ele abriu aquela porta para introduzir vocês. Lembre-se quando as alianças de casamento vieram, então a porta abriu. E então eu entrei depois, na última parte daquela visão. Agora o tremendo, super glorioso cavalo branco está lá, e lá dentro eu vi ele correndo, e o cavaleiro do cavalo é o próprio rei. Aquela porta que abriu para me permitir entrar lá, em 19 de abril, a porta ficou aberta no céu. Isto é para vocês. Aquela porta está acenando para vocês, esta geração. Está falando sobre a sua entrada no céu. Que a hora para se preparar e entrar, a hora para entrar e se preparar a entrar é agora, ou seja, muito brevemente vocês entrarão. A sua entrada física, a própria entrada, esse é um dom de Deus, essa porta da graça. E ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso não abriu aquela porta quando os seus anjos caíram, quando Satanás e os anjos que se associaram com ele, que se afiliaram com ele, quando você viu que Deus não abriu aquela porta para eles, a porta do perdão, ele não estendeu a eles, ele não estendeu a Satanás, ele não a estendeu aos seus demônios, os seus anjos caídos, aquelas legiões, não. Nenhuma porta foi aberta para eles. Então, esta porta que está aberta, que abriu em 19 de abril de 2022. E então, repentinamente, ele me introduziu lá dentro e o Messias estava bem sentado lá. E eu me ajoelhei, não podia ficar de pé. Eu desmoronei, comecei a chorar e adorá-lo, porque ele me fez saber o quanto ele ama os servos de Yahweh que estão preparando o caminho dele. Ele ama os seus próprios servos que o Pai enviou para preparar o caminho. Ele ama tanto a Igreja de Cristo, pela qual ele morreu e deu tudo. Ele morreu e deu tudo por ela. Aquela porta que abriu e me introduziu lá é a porta do arrependimento. Está disponível para vocês. E, entretanto, ele não abriu a porta do arrependimento quando Satanás e os seus anjos caíram. Então, algumas vezes vocês levam a salvação e a graça por garantido, mas
Aqueles anjos gloriosos que o serviram por tanto tempo, quando eles caíram, ele não abriu esta porta para eles, a porta do arrependimento, a porta da graça, a porta do perdão. Entretanto, aqueles anjos são mais gloriosos, eles são mais brilhantes, eles são mais esplendorosos do que vocês. Eles são mais preciosos quando eles estavam servindo na sua condição anterior. Então, o homem terreno, o vaso terreno, pó e água, barro. Entretanto, quando o homem que é menos importante, quando ele cai, então o Senhor agora honra o vaso de barro com misericórdia, graça, compaixão, abrindo aquela porta. Você já pensou a respeito dessas coisas? Você já pensou a respeito destas coisas? Ou você simplesmente está levando a graça de Deus como algo garantido? Você já pensou nisso? Ele está abrindo uma porta para Deus que é totalmente incompreensível, transcendente. Em outras palavras, você não é digno, não é qualificado, você não tem direito. Entretanto, a humanidade está tentando rejeitar esta porta. Quão triste, quão trágico, quão patético. Que estado tão terrível, tão deplorável é a condição do homem. Porque aquela porta abriu para onde Deus está. Nós sabemos muito bem que Deus foi impelido pela sua própria natureza e caráter para ficar longe de qualquer coisa que tivesse a ver com a humanidade. Por quê? Por causa da pecaminosidade, impureza, sujeira, falta de santidade, injustiça e todas estas coisas que vieram com a queda. Mas agora ele abre a porta. Você vai rejeitar? Você realmente vai rejeitar essa porta? Entretanto, nós sabemos tão bem que nós jamais vamos entender tudo a respeito da graça. É incompreensível, não é possível. É algo que é desconhecido, não tem como saber, é inatingível. Nós não podemos entender Deus e a sua graça na nossa educação humana, no nosso esforço humano, nos nossos caminhos e raciocínio humano, conhecimento humano, porque a humanidade é finito e Deus é infinito. Como que o finito pode entender o infinito? E nós sabemos muito bem que a geração deste dia presente, a igreja deste dia presente vai falhar e entrar através daquela porta. Antes de eu falar dos tronos prometidos, da recompensa prometida, na igreja vão falhar e entrar através daquela porta, e eu sei disso, porque eu vi o arrebatamento, e eu vi aqueles que ficaram, como eles rolavam no pó da terra, rangendo os dentes. Eles vão falhar e entrar, por quê? Porque a tendência da humanidade ao pecado, por causa desta tendência, por causa do seu amor ao pecado e à iniquidade. É isso que vai frustrar e vai impossibilitar a sua entrada naquela porta. Então, quando eu venho anunciando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se o tempo todo. Então, é impressionante. É impressionante que você pode rejeitar isto. Realmente é impressionante. Porque nós sabemos que Deus é tão elevado lá em cima. A superioridade dele, a supremacia dele e a transcendência dele exige que ele se separe em santidade lá em cima e a sua justiça lá em cima, porque o homem pode bagunçar tudo. Veja Isaías capítulo 6. Então você entende isso, Isaías capítulo 6. Veja o que acontece lá. Em Isaías capítulo 6, quando Isaías encontra-se diante do trono de Deus, a partir do versículo 2, no 1 ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
elevado, alto e sublime. Significado: separado da corrupção moral, exaltado, sentado no trono, separado da queda do homem, do pecado deste mundo. Ele é puro. Eu deveria descrever para vocês quando Deus me leva dentro do céu, como por exemplo, quando Deus traz um dos seres viventes para falar comigo. Deus fala do trono e envia um dos seres viventes para falar comigo. É inacreditável a glória na face deles. Eu apenas descrevi para vocês o terceiro ser vivente e como a tremenda glória essencialmente estava resplandecente, brilhando. A chave dele, o rosto dele era extremamente sério e santo, aterrorizantemente santo e aterrorizantemente sério. Então foi com isso que Isaías foi confrontado. E ele diz: e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Estes são anjos de fogo. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 eles voavam, significando eles muito entusiasmados, dispostos para ir e voltar para servir. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, eu estou arruinado. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isto é sério. Então vocês podem ver a fatalidade da situação humana na luz de Deus, da glória inacessível de Deus, a transcendência inacessível de Deus, a natureza incompreensível de Deus, a sua santidade incompreensível, a sua insondável justiça. Então, quando a porta abre para você entrar lá dentro, você simplesmente rejeita assim? Ou você diz: uau, que oportunidade de ouro, de misericórdia e graça, eu tenho que correr, agarrar e ter como tesouro e defender fielmente com tudo que eu tenho até o fim. Eu estou simplesmente falando do trono onde eu ouvi sentado. Se aproximar daquele trono é um tesouro, isso é uma honra. É uma grande honra para aqueles que aquela porta abriu para vocês no céu, e então ele me levou lá. Então eu penso: por que o homem iria rejeitar? O trono de Deus é como luz, é como jaspe, como rubi, descrevendo. Ele tenta trazer estas descrições para trazer para vocês. O trono de Deus, povo abençoado. Absolutamente sério. No livro de Mateus, capítulo 5, Mateus 5, se você abrir comigo em Mateus 5, no versículo, ele diz o seguinte: mas eu lhes digo, não jurem de forma nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha isso. O céu é o trono dele. É lá onde está o seu trono especial de autoridade. O seu trono especial é lá onde está o trono especial da autoridade dele, dentro do céu. É lá onde está o trono especial da autoridade dele. O trono especial do rei, do monarca. Ele é o monarca. A supremacia dele. A sua superioridade. Deus existe lá em cima, independente. Ele fala do fato que ele é muito independente, totalmente independente, absolutamente independente.
Ele é separado lá em cima. And it surpasses all things, all E ele creation. sobrepõe-se a tudo, toda a criação. Ele se levanta acima de tudo. Ele é acima, transcendente. Ele é um ser transcendente. Deus é santo. Tudo isso são formas de descrever a santidade e a separação dele do pecado. O Altíssimo, criando todas as coisas da terra, as coisas embaixo da terra e as coisas dentro do céu. Isto é o quanto ele é separado da corrupção, do pecado e da apostasia. Vocês já sabiam disso? E vocês têm se esforçado para se separar também da corrupção, porque ele diz, muito em breve essa porta vai permitir que vocês entrem diante do trono. Vocês que são fiéis. Acaso não é o tempo de se arrepender? As coisas que têm sido ídolos na sua vida, a vida social de hoje, o status social, os símbolos de status, amor ao dinheiro, as coisas que vocês têm, educação universitária, riqueza, casamento, todas estas coisas. Eles são os ídolos que vão te impedir de acessar onde eu estava há poucos dias atrás. No dia 20 e 21, 22, 23, 24 e 25. Há 5 dias atrás. 5 dias atrás. Então, o Deus Todo-Poderoso está levantando uma advertência muito séria, porque ele diz que o convite foi feito. Este convite não foi feito para os anjos caídos, que são mais gloriosos e esplendorosos do que vocês, mas quando eles caíram, a eles estavam servindo mais perfeitamente do que os homens terrenos, os vasos terrenos, o barro feito do pó. Eles serviram muito mais gloriosamente, mas quando eles caíram, esta porta do perdão não abriu para eles, a porta da graça, a porta do arrependimento, a porta do amor e perdão, a porta para o eterno reino de Deus não foi aberta para eles. Por que então você deveria descartar esse maravilhoso privilégio? Isto é sério. Eu acabei de alistar para vocês algumas das coisas que vão impedir vocês de entrar. Muito sério. E ele está dizendo que somente Jeová é digno de adoração. Somente Jesus é digno de adoração. Somente o Espírito Santo é digno da sua adoração. Por que então vocês trouxeram feiticeiros, feitiçaria, esposa, adorando esposa, filhos, educação, carros, tudo? Isso te impede de ir à igreja? Vocês dizem, não, eu estou muito ocupado. Você diz que você está muito ocupado com as suas coisas. Entretanto, esta porta está aberta. Eu chamei e ele veio na sua nuvem e ele deu um convite, fez um convite pessoal para vocês. Ao mesmo tempo em que ele está julgando o pecado do mundo, veja a Ucrânia, coronavírus, gafanhotos, todos esses juízos que eu falei. Veja como ficou pior. Quando finalmente o profeta da nuvem pegou a direção e liderança desta missão. Veja como toda esta geração está indo. Ontem, o secretário-geral dos Estados Unidos, Anton Blinken, juntamente com Austin, o secretário das Defesas, eles estavam em Kiev. Cortesia, devido às palavras da minha língua, quando eu disse uma guerra vindo à terra, e eles estão falando de armas lá. O exército da Rússia veio, a Europa, todos estão enviando armas. O trono de Deus. O trono de Deus, essencialmente, é Deus tentando se revelar para a humanidade. Ele está tentando se revelar para a humanidade. E é por isso que você vê raios e trovões mostrando o outro lado. Mostrando o fato de que ele é um Deus que julga. Mas antes dele julgar, há algo que acontece. Algo
que acontece com a eleição dele antes dele julgar. Ele os remove, ele os remove do teatro de guerra, ele os remove do perigo para que eles não sejam feridos. Então, o trono de Deus, povo abençoado, você já se preparou sabendo que você vai aparecer diante do trono de Deus? Ou você achou que era um assunto leve? Em Isaías 66. The book of Isaiah, chapter 66. O livro de Isaías, capítulo 66. It says the following, verse 1. Ele diz o seguinte, no versículo 1, a respeito do trono de Deus. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa construireis, edificareis para mim? E onde será o lugar do meu descanso? Então ele está dizendo que o céu é o trono dele. Você sabia que você vai comparecer diante do trono dele? Isaías gritou, ele não podia entender como que ele iria lidar com isto. Ele gritou. Devido à super santidade do Deus Todo-Poderoso. Ele gritou. Ele gritou muito amargamente. Quando ele percebeu que ele estava bem diante do trono de Deus, eu chorei amargamente, é impressionante. Somente agora está me ocorrendo isso. 5 dias atrás eu chorei muito amargamente, extremamente amargamente. Muito amargamente. Quando eu estava diante do seu trono e ele estava sentado lá. Revelation chapter 3, verse 21, we've seen. Apocalipse 3, 21, nós vimos. Ele diz. Revelation chapter 3, 21. Apocalipse capítulo 3, 21. Ele diz, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Isto é sério? Absolutamente sério. Então, povo abençoado, nós vamos continuar olhando esta tremenda visão do Deus Todo-Poderoso. O Messias está vindo, o Messias está vindo. E lembrem-se, para estarem sempre prontos, estejam prontos o tempo todo. O Messias está vindo, ele está vindo. Eu ouvi vindo, e com certeza o dia virá. Quando ele vai, você se lembrará das minhas palavras e eu espero que você faça isso do outro lado, dentro do céu. Eu vou voltar mais tarde hoje, não sei quando, e vou estender esta conversa porque eu acabei de colocar diante de vocês a visão. Depois de colocar esta visão, agora mais tarde, eu posso trabalhar na mensagem. Obrigado.